assim, a gente compara, coloca na equação o nível de futebol apresentado, os resultados apresentados, a maneira que se construiu o jogo e o nível dos adversários, a gente vê agora um extrato mais equilibrado do que a gente imaginava que fosse o Flamengo do Tite. O Davi Luiz está jogando muito. Não que ele nunca tenha tido qualidade para jogar, pelo contrário. O Tite, hein? Aquele que muitos aí estavam falando, não combina com o Flamengo, tem que mandar embora, é o empatite, é o retranqueiro, está dando certo. Então, Tite, que tem o melhor aproveitamento de um treinador do Flamengo após a era Jorge Jesus, passou a turbulência. Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do Mengão ontem contra o Bahia. 2-1, 3 pontos, mais 3 pontos, né? Flamengo na liderança e a mídia rasgou elogios ao Mengão. Vamos acompanhar aqui na repercussão dessa vitória. Preparei um vídeo bem legal para vocês. Aproveitar e deixar os créditos a todos os canais aqui na descrição. O link está aqui na descrição com o vídeo completo. Deixa o like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Um jogo muito emocionante aqui no Maracanã. Fez jus a quem esperava. Um gol aos 48 minutos do segundo tempo de Davi Luiz de cabeça. Deu a vitória e também a liderança do Flamengo no Campeonato Brasileiro. 2-1 sobre o Bahia. E aí o Flamengo chegou aos 21 pontos na tabela. Um a mais do que o Botafogo. O Flamengo agora, mesmo com todos os desfalques, todos os problemas da Copa América, é o líder da competição. Bahia estacionou ali nos 18 pontos. Foi um jogo muito emocionante para mais de 40 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo abriu o placar ainda no primeiro tempo. 1-0, um gol do Gerson. Uma bela trama ali pelo lado direito. Lohan, Pedro. E aí o Gerson, um belo chute rasteiro, fez 1-0. Depois, logo em seguida, o Bahia empatou uma bela bola do Jean Lucas por dentro. O Everaldo passou pelo Ayrton Lucas, empatou 1-1. Segundo tempo, um jogo muito disputado, difícil, duas boas equipes no Campeonato Brasileiro. Aí, no finalzinho da partida, o Davi Luiz, de cabeça, depois de um escanteio, fez 2-1, saiu comemorando como um maluco, ficou muito emocionado. O Tite também, enfim, explodiu o estádio e ouvimos, claro, os personagens dessa partida já histórica aqui no Maracanã. Talvez a metáfora que eu tenho usado de lutar, ela seja jogar também. Jogou muito o segundo tempo, mas jogou muito. Engoliu o primeiro tempo, teve dificuldade, bastante. Mas agora o lutar jogou muito. E ela teve uma alma, um espírito que ela vem, por vezes, irradia do torcedor para dentro do campo, nas ações que o atleta faz dentro do campo para fora, e esse unir de forças ela faz ter nesses momentos e nesses 100 minutos. A celebração é por conta daquilo que a gente entende como uma partida, entende como desafio e comemora. Assim foi também a nossa comemoração com o empate do Atlético Paranaense. Hoje a gente está 1 ponto na frente. Isso também é devido àquilo que a gente enxergou naquele dia, um jogo onde a gente controlou e a gente não conseguiu sair com a vitória, mas saiu com 1 ponto no último minuto. E isso nos fez celebrar de uma maneira pura e honesta no sentimento. E hoje também foi da mesma maneira. Eu acho também que o time fez um belíssimo jogo dentro do que se propunha, que era construir e conseguir colocar o time no campo do Flamengo. A nossa dificuldade é atingir a última linha, ter as oportunidades de gol. No segundo tempo nos faltou isso. No primeiro nós tivemos ainda boas chances de gol. Mas eu também tenho que elogiar os jogadores pelo jogo que eles fizeram de maneira geral. É triste você sair depois de um bom jogo como esse, talvez até mais merecedor do que aquele jogo do Botafogo, de um resultado positivo, e você perder no último minuto do jogo. Então é isso, um jogo muito impactante, como eu disse, fez jus ao que se esperava, todo mundo da briga pela liderança no Maracanã. Flamengo líder, agora tem um confronto importante no próximo domingo, aqui mesmo no Maracanã, Fla-Flu, às 4 da tarde. Não sabe se vai poder contar com o Cebolinha, saiu com um problema no quadril no intervalo, Bruno Henrique o substituiu, mas fato é que
que o Fabrício Bruno retorna depois de suspensão. O Bahia, por sua vez, também com uma boa campanha. Aí o Bahia, sim, ele reencontra o Cruzeiro neste fim de semana, um confronto na Arena Fonte Nova. Falando em reencontro, houve também um reencontro aqui no Maracanã do Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo. Recebeu algumas palmas de alguns torcedores, outros vaiaram, mas houve também bandeiras antes da partida para o jogador que foi capitão histórico do Flamengo. O Flamengo sem o De La Cruz, sem Arrascaeta, sem Vinha, sem Pulgar, sem o Fabrício Bruno, Igor Jesus, Varela, todo mundo fora. Olha, 8 jogos, 7 vitórias e um empate. O aproveitamento é de 91,7%, com 21 gols marcados e 4 gols sofridos apenas. Isso é a cara do Tite. Esse 4 gols sofridos. Aí a gente lembra do campeonato estadual, né? A última derrota foi para o Palestino contra o Flamengo. Logo depois desse jogo que veio a partida contra o Corinthians. Corinthians e Bolívar. E aí o... Semana dramática. Dramática para o Corinthians. Aí o Corinthians começa. Aí ele vai Corinthians. Depois, aí o Flamengo começa, aí vai Corinthians, aí vai Palestino, aí depois tem um jogo na Copa do Brasil. Da volta contra o Amazonas. E aí começa, e a gente sempre ficava perguntando assim, agora foi? Agora vai? Agora que chegou o Flamengo? E administrando a situação Gabriel, camisa também, do da camisa, ainda teve essa crise. Chegou. A gente agora vê esse Flamengo amadurecido com o técnico Tite? A impressão que dá é que o trabalho agora está estabelecido, mas também não adianta a gente dizer que sim, porque daqui a 4 jogos que o Flamengo perde 2, 3 seguidas, a gente vai dizer que não. Né? Então a gente fica aqui prevendo o futuro. Mas, lembrei do Sampaoli, da última entrevista do Sampaoli. Ele não pode perder, né? Tá isso. Então as coisas são assim, né? O Tite tem menos de um ano no Flamengo, né? O Tite pegou em outubro, né? Então foram 2 meses, mais 6 são 8 meses de Flamengo. 8 para 9 meses de Flamengo. Nesses 8 para 9 meses, ele já foi excelente, já foi muito bom, já foi uma porcaria, tinha que demitir, agora é excelente de novo. Então, dá a impressão de ser um trabalho agora estabelecido. O trabalho vai reunindo características mais próprias do Tite, especialmente no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato onde eu imagino que a gente vai ver essa identidade do treinador mais presente, mais visível. O Flamengo é, para mim, o favorito para ganhar um Campeonato Brasileiro, mas não acho que seja agora que a gente vai enxergar um descolamento. O campeonato ainda tem muita margem para andar equilibrado. Mas a gente vê, quando a gente pega, assim, a gente compara, coloca na equação o nível de futebol apresentado, os resultados apresentados, a maneira que se construiu o jogo e o nível dos adversários, a gente vê agora um extrato mais equilibrado do que a gente imaginava que fosse o Flamengo do Tite. É o que está mais se aproximando, porque antes o time estava bem, mas era no estadual, então é sempre um parâmetro desequilibrado. E a hora que começou a melhorar o nível dos adversários, o time caiu bruscamente. Agora as coisas estão voltando a se equilibrar naquele patamar que a gente imaginava quando o Flamengo trouxe a melhor comissão técnica do Brasil, digo, entre brasileiros, né? E o Flamengo está usufruindo do bom trabalho do Tite e o Tite desfrutando do ótimo elenco que o Flamengo tem. Eu quero colocar também agora os números do Gerson. O Gerson que voltou a jogar bem, capitão era algo Flamengo, muito cobrado, capitão hoje. Vamos colocar aí, ele fez gol, né? 90 minutos, teve um gol, uma assistência, 63 ações com bola e 5 chances criadas. Ele é o primeiro no ranking nessa partida contra o Bahia. André, a gente voltou a ver o Gerson que o torcedor estava esperando depois que ele voltou a jogar no Flamengo? Talvez o torcedor estivesse esperando um jogador mais brilhante, assim, porque o Gerson tem muita categoria para jogar futebol e a passagem dele naquele ano encantador, né, antes dele sair para a Europa, foi própria desse jogador que brilha pela parte técnica, ele cobria muito campo e tal. Eu não sei se ele já chegou a esse nível, mas ele é diferente, né? Ele tem muita visão, ele tem muito talento para jogar. Ele, de certa maneira, é um jogador versátil, ele pode ser utilizado em diferentes funções. E eu acho que ele vai também acompanhando o nível da equipe. Eu não sei se ele já está, na opinião da maioria das pessoas, no mesmo patamar daquele Gerson, ou o que se esperava quando ele voltou. Mas ele tem contribuído, ele é um jogador com o qual o Tite conta, dá para perceber a quantidade de confiança que a comissão técnica tem nele. E hoje ele fez um gol e levantou a bola na área para o Davi Luiz fazer o segundo gol. Então ele vai contribuindo, ele é um jogador do qual dá para esperar bastante e, por enquanto, eu diria que ele tá cumprindo. Ele
Dá para jogar ainda mais, André, na tua opinião? Ele ainda não é aquele jogador, ele ainda tem essa margem para crescer? Eu acho que tem. Tem. Naquele período falava-se ele na seleção brasileira, né? A gente estava ali... O técnico era o Tite. A gente estava ali perto de uma Copa do Mundo e eu me lembro de um trecho das eliminatórias quando a seleção brasileira estagnou. E por que não testar o Gerson numa das funções de meio de campo que não tinha um dono ali, era uma coisa meio rotativa. Não, acabou não acontecendo. Então ele suscitava esses pedidos e essas coisas, porque ele realmente jogava com muita qualidade, muito brilho num time que era melhor que esse, né? Então, não vamos discutir isso também. Mas, como potencial, ele não esqueceu. Acho que parte física também tem um papel muito importante e ele tem de onde tirar. Certamente tem. E para você, Zupa, esse é o Gerson que o torcedor estava esperando depois que ele voltou da Europa? Na segunda vez? Se estava esperando o Gerson na primeira passagem, acho que ainda não. E tudo bem que não seja, porque o Gabigol também não é o mesmo, vários outros não são os mesmos. O Flamengo não é o mesmo. Mas é um Gerson muito importante. E é um Gerson muito importante em duas funções. Seja como um meia-direita, sempre puxando para a perna canhota e olhando, né, a área ali em diagonal, com ótimos cruzamentos. Ou o Gerson que faz o Flamengo sentir menos a falta do De La Cruz. Né? Porque com o De La Cruz em campo, o Gerson ocupa outro espaço. Sem o De La Cruz, o Gerson ocupa o espaço do De La Cruz. E ocupa muito bem. Embora não sejam jogadores iguais, são jogadores capazes de preencher o mesmo espaço do campo com outro tipo de característica, né? E hoje o gol que ele faz é um gol de quem pega o campo de frente, de quem vem de trás e aproveita o pivô maravilhoso, inteligente que o Pedro fez para bater de canhota e não dar chance para o Marcos Felipe. Então, é um jogador muito inteligente, muito técnico, mais maduro e por isso ele veste a braçadeira de capitão, né? Num Flamengo com tantos desfalques, com algumas crises de liderança, né? O próprio Gabi já foi líder do Flamengo, né? Capitão em algum momento, hoje reserva, etc. e tal. Vários jogadores saíram, os mais experientes. O Gerson assume esse papel. Hoje foi o capitão e foi um dos bons nomes do Flamengo. Quando o Tite faz a troca do segundo tempo e coloca o Alan de segundo volante e tira o Luiz Araújo, que era o ponta pela direita, ele bota o Gerson para ser o meia-direita e o Alan para ser o segundo volante, com o Léo Ortiz de primeiro. Isso funciona, o Gerson encontra espaço para atacar por ali. Tem uma conversa, assim, em redes sociais, principalmente, e eu também estava acompanhando ao longo do jogo, que os torcedores falavam assim, é impressionante como esse Flamengo voltou a ser Flamengo. É um Flamengo que não desiste. É bom de ver o Flamengo jogar, porque até o final está lutando, tem muita raça, isso a gente não via há um depois, tempo. Né? Durante e depois, assim, o segundo tempo e agora no finalzinho, eles falando muito isso. Você também sente isso, André? É uma coisa muito de torcedor. Claro que é de torcedor, mas se a gente pensar em como foi o jogo de hoje, o Flamengo não tendo como, num primeiro momento, se desvencilhar do domínio do Bahia, e foi um domínio técnico, né? Não foi só uma questão, às vezes uma equipe consegue dominar a outra, sendo que essa equipe tem mais posse, mais iniciativa, mais presença no ataque, mas o time, no caso visitante, está tão bem postado para jogar no erro e no espaço que, às vezes, passa um primeiro tempo com 30% de posse e no contra-ataque fez 2 gols. E quem dominou o jogo? É uma boa conversa essa. Não foi o que o Bahia fez como visitante hoje. O Bahia jogou mandando. Foi uma coisa bonita de ver. Um time que fez os campeonatos brasileiros aí nos últimos anos como o Bahia fez, ir ao Maracanã, enfrentar o Flamengo, não importa a escalação, e se comportar da maneira corajosa como o Bahia fez hoje, e a gente tem que aplaudir, independentemente do resultado. Mas no segundo tempo, principalmente, o Flamengo modificado retomou as rédeas do jogo e brigou por esse gol da vitória, e ele poderia ter saído antes, seria uma vitória com menos impacto, claro, do que mais um gol nos acréscimos. Sim. Mas eu acho que isso é que deixou o torcedor, falando especificamente de hoje, com essa impressão de que o grande Flamengo voltou, porque é um time que lutou mesmo até o fim, vem de uma partida em que também conseguiu um resultado que não era o de vitória, mas foi importante pelo ponto que o Flamengo ganhou em Curitiba. Isso mostra o espírito, mostra a combatividade, mostra
mostra luta, né? E é claro que o torcedor gosta muito de ver esse tipo de coisa. 2 jogos assim, né? É claro que mexe com o torcedor. Mas você também sente isso, Zupa? É um Flamengo diferente de outros? Mas eu acho que é consequência. É um Flamengo diferente de outros, basicamente porque ele é bem treinado. E uma coisa leva a outra, né? Os jogadores sabem que são bem treinados, acreditam no trabalho que está sendo feito, acreditam um no outro, o ambiente é melhor, o nível de confiança é maior. Ou você acha que o Flamengo do Sampaoli, onde era uma zona, ninguém se gostava, jogadores não gostavam da comissão técnica, jogadores tinham problema com a diretoria, era uma zona danada. É claro que os caras não vão correr o máximo que podem correr, porque o ambiente não é o melhor, o nível de confiança não é o mais alto. Então, qual é o exemplo do futebol brasileiro dos últimos anos, daquele time que não desiste nunca? O Palmeiras. E por quê? Porque o trabalho é muito bem feito e todo o ambiente gira a favor daquilo, para aquilo acontecer. E os jogadores sabem que se eles fizerem o que está sendo programado, o que foi treinado, o que foi trabalhado, a chance de, em algum momento, as coisas acontecerem é muito maior. E o Flamengo está tentando viver uma onda parecida, porque o trabalho é muito bem feito e esse é o perfil da comissão técnica do Flamengo. É construir esse tipo de relação. E não estou falando de relação de amizade propriamente dita. Acho que isso também, mas é outra parada. É a qualidade do trabalho e o entendimento dos jogadores de que ali está todo mundo trabalhando num sentido só. E isso faz com que o time corra mais, se entregue mais e passe ao torcedor essa sensação de que é um time com mais raça. Time organizado sempre parece um time com mais raça do que um time bagunçado. Pois é, a gente também viu um reencontro do Everton Ribeiro hoje com o seu ex-time, com o Flamengo. Vamos lá. Vamos falar do jogo do líder, né? Falar do jogo do Flamengo, minha gente. Que jogo no Maracanã. Flamengo 2, Bahia 1. Quem viu esse jogo hoje, o reencontro de Everton Ribeiro com a nação rubro-negra, no final ele foi lá na galera, foi homenageado, né? Ele é um jogador histórico no Flamengo, né? Um jogador que conquistou 11 títulos, que fez parte de um momento mágico. Então, obviamente, que ele estará para sempre no coração de toda a nação rubro-negra. Então, foi muito homenageado no Maracanã e tal. Fez até um bom jogo, Everton Ribeiro, dentro da característica dele, né? Um jogador de muita técnica, de bons passes. E quem viu hoje no Maracanã o jogo Flamengo e Bahia entendeu o porquê do Bahia estar onde ele está no Campeonato Brasileiro. É um time que não perdia 11 jogos, perdeu hoje a invencibilidade. O Flamengo do Tite alcança a marca de 8 partidas seguidas sem perder. A última derrota, né, do Flamengo, se eu não estou enganado, foi para a equipe do Palestino. O Flamengo perdeu para o Palestino por 2-0 naquele período ali, que perdeu o Palestino, perdeu o Botafogo, perdeu o Bolívar e tal. Aquilo ali já tem um tempo que não acontece. Então o Bahia tem um bom time. O Rogério Ceni tem uma equipe muito organizada, muito bem treinada, e eu chego a dizer o seguinte: o Flamengo teve que suar e muito para conseguir ganhar esse jogo hoje no Maracanã. Primeiro porque o Flamengo está com uma série de desfalques, mas mostrou mais uma vez no Maracanã que tem um elenco extraordinário. O melhor elenco do futebol da América. Hoje o Flamengo tinha 7 ausências, né? E ausências muito importantes. E mesmo assim o Flamengo consegue colocar em campo uma equipe extremamente competitiva, uma equipe que tinha Gabigol no banco de reservas e muitos garotos, né? Tinha Gabigol e Bruno Henrique no banco de reservas e 7 ausências. O Flamengo, ele não jogou bem. Tecnicamente falando, não foi uma partida primorosa. Taticamente, o Tite precisou fazer algumas correções ao longo do jogo, principalmente no segundo tempo. O Bahia fez um grande jogo e valorizou muito a vitória do Flamengo. O Bahia foi melhor no primeiro tempo, embora o Flamengo tenha criado algumas oportunidades de gol, com o Lohan, com o Cebolinha, que perderam a oportunidade, mas o Bahia ele teve o controle do jogo.
o Bahia encontrou espaços para tocar a bola. E como tem um meio-campo de muita qualidade, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, o Bahia ficou muito tempo com a bola e tocando. O Flamengo teve problemas porque o Léo Ortiz, ele é um zagueiro que está improvisado como volante e mais uma vez jogou muito bem. E o Gerson, que a gente sabe que joga ali, mas não é a função onde ele rende mais. O Bahia foi melhor no jogo até o momento que Tite fez as alterações no segundo tempo. Ele tira o Luiz Araújo e o Lohan e ele coloca Alan e Gabigol. E aí o jogo mudou. Por quê? O Alan, ele é um volante por essência. Ele é um jogador que tem uma capacidade de marcação maior. Então ele fechou mais os espaços no meio-campo. A partir da entrada do Alan, o Bahia não teve mais tanta liberdade para trocar passes. Everton Ribeiro não teve tanto espaço para flutuar entre as linhas e criar jogadas. E o Gerson foi para o lado direito do campo, onde ele efetivamente joga muito bem, onde ele está se destacando, onde ele está descobrindo cada vez mais um posicionamento em que ele consegue usar todo o potencial que tem. Então, a partir dessas mexidas do Tite, ali por volta de 20 minutos do segundo tempo, mais ou menos, Alan entrando como volante, compondo com o Léo Ortiz, e o Gerson indo para o lado direito, o Flamengo melhorou no jogo. E aí, na base da imposição, na base da raça, amor e paixão, como diz a sua torcida, empurrado pela galera, o Flamengo foi para cima. E numa pressão final, quando o Bahia também teve a oportunidade no final de fazer gols em contra-ataques, o Flamengo foi lá e conseguiu o gol da vitória com o Davi Luiz. Né? O jogo estava 1-1, o Flamengo fez um bonito gol com o Gerson numa jogada coletiva no primeiro tempo, com o Luiz Araújo, com o Lohan, com o Pedro e com o Gerson fez, e depois o Bahia empatou com o Everaldo. Achei o Bahia superior no primeiro tempo, superior no início do segundo tempo. O Flamengo passou momentos difíceis no jogo, mas essas mexidas do Tite ajustaram o time. E aí o Flamengo melhorou. E o gol da vitória está coroando um cara que está surpreendendo muita gente, inclusive a mim. O Davi Luiz está jogando muito. Não que ele nunca tenha tido qualidade para jogar, pelo contrário. O Davi Luiz sempre foi um jogadoraço. Só que ele vinha nos últimos anos, especialmente 2023 e uma parte de 2024, ele vinha numa fase muito ruim, muito lento, dando muitos espaços, não estava assertivo nas jogadas. E agora ele vem de uma sequência de jogos e ele parece que está na sua plenitude física. Ele parece que voltou no tempo. Ganhou alguns anos aí, voltou lá para aquele cara de 6, 7 anos atrás. Tá lembrando aquele Davi Luiz, que foi um grande zagueiro na Europa, que jogou no Chelsea, que jogou no Arsenal, que jogou no Benfica, Paris Saint-Germain e tantas outras equipes importantes. Então ele, que é uma grande liderança do grupo, eu chego a dizer que o Davi Luiz depois da saída daqueles antigos líderes, Felipe Luiz, Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, o Davi Luiz se tornou a grande liderança do vestiário do Flamengo do Tite. Ele já tinha isso antigamente, na época do Dorival e de outros técnicos,
mas agora isso ressaltou ainda mais. E o Tite, observando isso, vendo que o Davi está muito bem na parte física, na parte técnica, com a experiência que ele tem no futebol, começou a dar oportunidades. Eu me lembro que muita gente começou a questionar o Tite. Porra, mas o Tite está dando vaga para o Davi Luiz e não está dando espaço para o Léo Ortiz. Está explicado, né, gente? Está explicado. Nada como o treinador que está ali no dia a dia, vendo o jogador, acompanhando os treinamentos. Porque, na verdade, a gente fala aqui de fora, e aí eu estou colocando todos nós nesse bolo, mas a gente não vê o treinamento. A gente não acompanha o dia a dia. Hoje em dia, tudo é muito fechado. Antigamente, a imprensa ainda tinha acesso, agora não tem mais. E, obviamente, que o Tite percebeu a importância do Davi Luiz como líder e que ele está podendo render muito como jogador em campo ainda. E ele vem numa sequência espetacular. Eu chego a dizer o seguinte: se o Davi Luiz, há pouco tempo, era um zagueiro que era reserva do Flamengo, porque tinha Fabrício Bruno, tinha Léo Pereira, tinha Léo Ortiz, tinha o jovem Cleito, que quase não joga, hoje acabou entrando. Agora ele virou titular do Flamengo, né? O Davi Luiz agora, pelo que ele está fazendo, este momento indica que o Davi Luiz é titular do Flamengo. E quem vai deixar o time? Não sei. Fabrício Bruno vem mantendo uma regularidade excelente há muito tempo. O Léo Pereira vinha muito bem antes da lesão, agora retornou. O Léo Ortiz parece que está arrumando uma vaguinha ali no meio-campo, como volante. De repente pode sair mais um a sair da briga. Se precisar, ele joga na zaga. Mas o Davi Luiz hoje é titular. E ele está se tornando o símbolo da era Tite no Flamengo. E o Tite, hein? Volta a fazer a pergunta para a galera. E o Tite, hein? Aquele que muitos aí estavam falando, não combina com o Flamengo, tem que mandar embora, é o empatite, é o retranqueiro, não tem o espírito rubro-negro. Meus amigos e minhas amigas, o Tite está construindo no Flamengo um caminho muito parecido com o que ele construiu no Corinthians. Vocês repararam uma coisa? Essa vitória do Flamengo contra o Bahia no Maracanã, uma vitória, como eu já disse, conseguida na base da imposição, da raça, da superação, no momento final do jogo. Isso não tem nada a ver com o Flamengo? Isso tem tudo a ver com o Flamengo. E os últimos jogos que o Flamengo conseguiu vitórias e que foram no final, foram em jogadas trabalhadas por Tite. Bola parada, jogadas ensaiadas, jogadas combinadas. E está dando certo. Então, Tite, que tem o melhor aproveitamento de um treinador do Flamengo após a era Jorge Jesus, passou a turbulência e abafou aquela onda que muita gente entrou de que tinha que mandar embora, que não dava certo, que tinha que contratar o treinador. É preciso uma sequência de trabalho. É preciso manter a calma. E é preciso deixar as coisas acontecerem e principalmente respeitar um treinador que muita gente ainda não gosta, mas que tem história no futebol, né? O Tite não é qualquer um. O Tite é um treinador que dirigiu a seleção brasileira. O Tite é um treinador que tem um currículo vasto, que ganhou muitos títulos importantes. Então, obviamente que o Tite tem algum valor. E ele está conseguindo
colocar no Flamengo, e isso está ficando muito claro neste momento em que muitos jogadores não estão à disposição. O Flamengo tem muitos desfalques. O que está ficando cristalino, transparente? Ele transformou o elenco do Flamengo num elenco competitivo. Quantas vezes, nos últimos anos, pós Jorge Jesus, todos nós falávamos aqui, o Flamengo não tem aquilo, gana, vontade, o elenco não tem determinação, o elenco é muito bom tecnicamente, mas o elenco muitas vezes não se empenha, não se entrega, não demonstra raça, não demonstra paixão, é frio, é gelado. Quantas vezes essas críticas aconteceram e com razão? Com o Tite no Flamengo, isso não está acontecendo mais. E nunca aconteceu com nenhuma equipe dirigida pelo Tite. O Tite está conseguindo, já há algum tempo ele está no Flamengo. Ele chegou em outubro do ano passado. Nós estamos em junho. Ele está conseguindo fazer com que esse grupo do Flamengo se torne um grupo de competição. Não apenas um grupo técnico. E convenhamos, com a técnica e a qualidade, as opções fartas que esse elenco tem, se ele for imbuído desse espírito de competição, é um real candidato a ganhar grandes títulos e um time difícil de ser batido. Tá aí, galera. Pessoal falando sobre a vitória do Flamengo. O Mengão na liderança do Brasileiro. Ontem venceu o Bahia por 2-1. Vitória importante. Mais 3 pontos. Flamengo assumindo, né, retomando novamente a liderança do Brasileiro. Não foi um jogo fácil. O Bahia é um time bem treinado, né, uma equipe bem montada. Um time bem treinado pelo Rogério Ceni. E até assustou, né, ali em alguns momentos, pressionou o Flamengo, mas o Mengão foi feliz ali nos minutos finais, né, 48 minutos do segundo tempo. Davi Luiz, que está jogando muita bola, concordo plenamente com o João Guilherme. Davi Luiz está jogando muita bola, agora não tem como nem tirar ele, né, do time titular. Está jogando demais e foi peça importante na vitória do Flamengo ontem contra o Bahia. 2-1, 3 pontos, muito importante, e o Flamengo está se saindo muito bem nesse período aí de Copa América, onde está jogando com vários desfalques, muitos jogadores mesmo que o Flamengo não está podendo contar, mas está se saindo muito bem. Venceu o Bahia, que é um time que está brigando lá em cima também, e o Flamengo voltando à liderança do Brasileiro, né? Tem agora um jogo importante aí, não que esse não era importante, né? Mas um jogo aí, claro que o jogo mais importante sempre será o próximo jogo, né? E contra o Fluminense. No final de semana, clássico, Fla-Flu, o Fluminense chega pressionado, mas o Flamengo chega num bom momento, se souber aproveitar muito bem essa crise que o Fluminense vem passando, tem tudo para fazer, né, uma grande partida e quem sabe conquistar mais 3 pontos. Né? Uma vitória importante ontem, Flamengo na liderança, agora é aguardar a sequência aí dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até a próxima, galera.